boas-vindas ao meu segundo vídeo do meu vlog que eu tô fazendo aqui, uma narração, e quero que vocês acompanhem a minha jornada rumo ao doutorado. Se tudo der certo até o fim do ano, a gente tem essa notícia, a gente vai comemorar aqui juntos, ou no Instagram também a gente comemora juntos essa minha conquista aí da vaga, mas por enquanto eu quero mostrar pra vocês o que eu tô fazendo durante o ano inteiro para me preparar para esse seletivo. Eu já sei que o seletivo aí é só no segundo semestre, então eu tô confortável, né? A gente tá agora aqui, fim de abril, começo de maio. E no meu primeiro vídeo, eu acho que eu vou colocar aqui embaixo, né? No primeiro vídeo do vlog, você conferiu essa minha introdução ao programa, que eu vou prestar o programa de doutorado do Departamento de Política Científica e Tecnológica. A gente chama de DPCT. É legal que eu já falo a gente, né? Mas enfim. O pessoal chama de DPCT, e a ideia é que esse departamento está dentro do Instituto de Geociências, que fica dentro da Unicamp. Mas só para você lembrar, né, eu sou do Direito, eu fiz mestrado em Direito e Desenvolvimento na FGV Direito São Paulo, minha graduação foi lá na PUC São Paulo também em Direito, e eu tô querendo fazer essa guinada aí, né, diária, mudar um pouquinho, depois vocês vão entender quando eu for falar sobre a construção do meu projeto, vocês vão entender o porquê que eu fui para essa área. Mas o interessante é mostrar para vocês que eu tô tentando me aproximar aí dessa agenda de pesquisa, me aproximar do programa, entender que autores eles estão lendo. Então, estar como aluna especial foi ótimo, está sendo ótimo para me aproximar disso, mas aí você confere nesse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. E aqui nesse segundo vídeo a gente vai dar o primeiro passo para se organizar aí para esse seletivo, que é basicamente o que a gente ensina para as nossas mentorandas, para o pessoal que entra aqui no curso Conquiste a sua aprovação, que está aqui embaixo também, você pode conferir. A ideia é ajudar a organizar a sua vida e conseguir fazer você tocar esse seletivo com segurança, com estratégia e, claro, sem vir à noite, que é esse meu objetivo. Eu não quero vir à noite, eu sou sócia aqui da Dama, eu sou mentora aqui na Dama, eu tenho várias coisas para fazer, eu faço academia, eu sou faixa preta de taekwondo, né? Então eu gosto, né, de me desenvolver na parte atlética, né, na parte de saúde física também, né? Então, tudo isso importa para mim, eu não vou deixar de lado para poder prestar o seletivo. Então, por isso que a gente ensina esse método e eu vou aplicar aqui na prática para vocês verem e se quiserem também aplicar aí na sua vida, fiquem à vontade. Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer é olhar para o nosso edital. Esse aqui é o edital do ano passado, porque primeiro, a gente sempre fala, o edital do ano passado normalmente é bem replicado no ano seguinte, ou no seletivo seguinte, se às vezes tem 2 seletivos durante, né, o ano inteiro. Então, a gente vai olhar para o nosso seletivo do ano passado, para quem entrou esse ano, para entender como que funciona esse edital, para se preparar, para montar esse plano de ação, que é isso que eu quero sair com esse vídeo aqui. Quero sair com esse plano de ação montado, pensando meu cronograma do ano, o que eu vou fazer assim até chegar novembro, dezembro, que é o fim desse seletivo. Então, primeiro de tudo, aqui está o nosso edital. Ele é curtinho, ele tem 10 páginas, então eu fiquei feliz, né? Que ele é bem tranquilinho. E a gente percebe que a gente tem, né, vagas para candidatos autodeclarados negros, pretos. Então, a gente sabe que é uma concorrência, assim, relativamente boa. Mas, já falando sobre as entrelinhas desse edital, né, eu sei que é um edital que não é muito concorrido. Eu fui conversando com o pessoal lá, né, da disciplina que eu falei, que era uma estratégia minha, né, de ir conversando com o pessoal, e eu vi que o seletivo é bem tranquilinho, o pessoal do mestrado falou que eles foram bem tranquilos. Doutorado é um pouquinho mais chato, porque doutorado é doutorado, né? Mas enfim, o importante é um edital tranquilo, se eu não passar de primeira é porque provavelmente a orientadora que eu quero, ou o orientador que eu quero entrar, né, o que eu indicar aí no meu projeto, que eu sei que eu preciso indicar, provavelmente não tem muita vaga e preferiu outra pessoa. Então, se eu não passo de primeira, é na segunda, no máximo terceira tentativa que você entra. Então, eu tô bem tranquila, assim, não é aquela concorrência absurda. E o bom é que a cada ano você vai melhorando seu projeto, né? Então, eu gosto de entrar no seletivo com essa mente de que, pô, se eu não passei de primeira, tá tudo bem. Não vou ficar noiada, sabe? Não vou ficar muito preocupada com isso. Quero fazer meu melhor aí e ler esse edital vai ser esse primeiro passo. Então, a gente tem, ó, o prazo para inscrição nesse seletivo é esse aqui do ano passado, né? Foi do dia 18/8 de 2025 a 31/10 de 2025. Fiquei muito feliz que eles dão mais de um mês para inscrição, então é uma inscrição bem tranquila, bem assim, você não tem que correr, e é feito pelo Forms. Se eu clicar aqui, ele não dá em nada, porque
já foi o seletivo, então eles fecharam, né, esse formulário, então não tem como eu ver realmente o que tem aí no formulário. Mas eles deixam tudo aqui explicadinho aí no edital que eu preciso já providenciar e eu já vou começar a providenciar, porque eu não quero correr, não quero deixar isso para a última hora. Então, assim, eu sempre tenho que enviar as coisas em PDF, não vai ser aceito nada presencial, então eu fico feliz porque, honestamente, já dando um spoiler, eu não estarei no Brasil na época do seletivo. Então eu definitivamente não teria como entregar presencialmente nada, eu teria que fazer uma procuração para, por exemplo, minha mãe poder enviar, entregar. Então eu prefiro não, fico feliz que é tudo em PDF, tudo no formulário, tudo digital. Bom, sobre os requisitos, né? O que eu preciso entregar para eu prestar o nosso doutorado? O aluno, então, eu tenho que ter diploma do mestrado, eu tenho, tá tudo bem, já está na minha pasta, organizadinho, bonitinho. E basicamente que eu preciso do formulário que eles colocam aqui, o meu currículo Lattes, na verdade, transformado em um currículo Vitae atualizado. Então, não é necessariamente o Lattes, mas eu tenho que usar o modelo obrigatório do Lattes CNPq. Então, eu vou entender um pouquinho melhor isso depois, vou conversar com pessoas para entender exatamente se tem algum modelo, talvez o próprio edital aqui já mostre um modelo disso. Se não, vou perguntar para o pessoal se eles podem me enviar o modelo que eles usaram para eu poder usar. Então, por isso que eu falo, sempre tente conhecer as pessoas, mas não para você poder entrar fácil, mas para você poder entender essas entrelinhas, porque só olhando aqui, eu não sei exatamente o que eu preciso fazer. Se eu vou gerar um PDF desse Lattes e enviar, ou se eu tenho que fazer um resumo com highlights, né, do meu Lattes, ou selecionar no Lattes, porque não sei se você sabe, mas na hora de exportar o seu Lattes, você pode selecionar o que você quer estar lá. Então, eles não querem ver tudo, então eu vou colocar publicações, participações em evento como apresentadora, né, como palestrante, não como ouvinte, porque isso acaba sendo só ruído aí nesse seu Lattes. Então, sabe, é uma estratégia que a gente tem que ver, tem que pensar e tem que investigar antes de fazer. Por isso que se você deixar para a última hora, você vai ter que correr nesse 1 mês e meio aí que você tem de abertura digital para fazer tudo isso, para além do projeto, né, que a gente sabe que sempre é bem corrido esse tempinho. Mas enfim, daí a gente tem o histórico escolar da graduação e do mestrado, isso eu tenho tranquilo, né, porque eu já providenciei da graduação para entrar no mestrado, e eu já prestei doutorado outra vez em outra instituição, não passei, como vocês percebem, então eu já tenho meu histórico do mestrado garantido lá bonitinho, providenciado, tá tudo bem. O diploma e certificado de defesa de mestrado já tenho também, tá tranquilo. A dissertação minha está publicada no site da FGV, então tá tudo bem, não me preocupo com isso. E a gente tem uma carta de intenções seguindo o modelo. Então, esse aí tem modelo. Então, eu tô feliz. Depois a gente vai lá no apêndice 1 para ver esse modelo. Mas tô mais tranquila, a gente já tem um modelo, não preciso pedir para ninguém aí me enviar essa carta de intenções que o pessoal faz. Eu sei que essa carta de intenções, agora conversando com o pessoal, né, que eu já conversei no programa, eu sei que essa carta de intenções, ela é muito importante, porque eu entendo que o pessoal do DPCT quer um candidato ou uma candidata que seja alinhada ao perfil que eles querem de pesquisador, de doutorando, de mestrando. Então eles querem alguém que seja interdisciplinar, que tenha essa vontade de olhar para fora da caixinha que você tá. Então, vou bater isso muito na tecla, né, do porquê sair do direito, do porquê estar, né, fora dessa academia tradicional do direito, ir para a Unicamp, e especificamente o tema, né, como é que esse tema vai se relacionar, o que eu quero pesquisar, com o que eles se propõem normalmente a discutir. Então, a minha participação como ouvinte na semana de abertura que teve esse ano foi muito boa, porque eu consegui ter umas ideias, sabe, do que eu posso pegar aí de insumos para fazer essa carta ou até para colocar no projeto. Então, por isso, é bem estratégico, assim, achei legal. E eu fico feliz que essa carta de intenções tem um modelo, então eu tô tranquila. Bom, eu tenho que entregar, na verdade, não fazer, né? Um texto acadêmico de autoria minha sobre assunto pertinente, né, ao programa, podendo ser em coautoria, então isso é bom, porque eu não tenho que publicar sozinha. E só que de preferência, né, eu seria a primeira autora. OK. E eles vão aceitar artigos publicados em revistas científicas ou anais de eventos, capítulos de livros, artigos inéditos de cunho acadêmico, e o texto deve primar pela qualidade da argumentação. Tudo bem, né? Isso a gente já sabe, né? Aderência aos temas
de pesquisa do PCT, então tá tudo bem. Mas assim, o que eu vou fazer em relação a isso, que eu já comecei a organizar, porque escrever um texto não é rápido, não é fácil, ainda mais publicar. Eu sei que eles falam que pode ser artigos inéditos, então não necessariamente publicados, então isso também tá tudo bem. Mas eu sou casada com um pesquisador também, né? Ele é doutorando hoje na FGV Direito São Paulo. E ele está estudando um tema que é muito próximo do que eu quero pesquisar no meu doutorado. Não é a mesma coisa, a gente dialoga muito, mas a gente tem um pouco mais de interesses diferentes. Ele é um pouco mais da teoria do direito, e eu sou menos do direito do que ele, digamos. Só que a gente tem um ponto em comum, que a gente quer muito pesquisar juntos, que a gente quer muito produzir juntos. E a gente está querendo fazer um artigo que eu vou ser a primeira autora, porque ele deixou, porque ele é muito fofinho. E eu vou acabar conseguindo publicar, se tudo der certo, esse ano esse artigo, que tem super a ver com o que eles discutem aí no DPCT. A gente vai discutir sobre direito e tecnologia, o campo de direito e tecnologia, né? A relação entre direito e tecnologia, porque a gente tem várias perspectivas sobre o conceito, né, desse campo do direito e tecnologia. E é interessante para o DPCT porque eles discutem muito sobre o que influencia a produção de conhecimento, da ciência e da tecnologia no país, né? Então, assim, a gente está bem na mesma vibe, né? Na mesma toada de discussões. Então, eu acho que eles vão ver como pertinente, eu acho que eles vão ver uma pessoa do direito tentando racionalizar um pouco essa discussão da relação do direito e tecnologia. Então, tô feliz, tô interessada em fazer esse artigo. A gente tá querendo tentar submeter aí para publicação até julho, porque, como a gente percebeu lá em cima, a inscrição para enviar os documentos todos é até fim aí de outubro. Então, se a gente submete em julho, aí no meio de julho, é muito provável, porque a gente vai procurar uma revista que seja mais rapidinha, é muito provável que a gente já tenha alguma resposta aí da revista, que seja pelo menos uma validação inicial, uma fase de revisão, ou seja, já está meio que aceito para publicação, mas ainda na fase de revisão, então essa é a nossa esperança. Mas também, se não der para ter publicado até lá, pelo menos é um artigo que eu escrevi com ele, eu em primeira autora, inédito para enviar para o seletivo. Então eu estou com a mente tranquila em relação a isso, mas é algo que a gente tem que pensar e se programar bem antes. Realmente não dá para você pensar em publicar algo quando abrir o edital, né? Quando abre o período de inscrições. Então, por isso que a gente tem que ler esse edital bem cedo. Então, estou fazendo esse exercício agora com vocês para poder conferir se meu plano já começou a ser construído de uma forma aí que é condizente e compatível com o edital. Bom, é isso de texto acadêmico e a gente tem aqui o projeto de pesquisa, que precisa ser entregue na inscrição. Então, isso é importante. Esse projeto ele vai ser sobre um tema que eu pretendo desenvolver na minha tese de doutorado e que esteja aderente aos temas de pesquisa do programa de pós-graduação deles. Aqui tem o item 11. Vamos já ver o item 11, porque eu estou muito curiosa. O item 11 é o quê? Vamos procurar. Item 11. 5, 8, 11. Dos temas atuais de interesse do programa de pós-graduação e do TPCT em ensino, pesquisa e orientação. Então, como eu quero discutir o meu tema, que originalmente era a ideia de entender o papel do jurista na produção e desenvolvimento da tecnologia aí no Brasil, assim, de uma forma bem ampla, eu estava tentando talvez ir pela toada de formação por meio de graduação. Então, como que você forma um jurista que vai atuar e que está com a cabeça pronta para pensar em riscos, pensar em desenvolvimento tecnológico, pensar em como que o direito pode barrar ou potencializar esse desenvolvimento tecnológico. Então, esse era o meu começo, né? Então, eu estava pensando em orientadores e orientadoras que poderiam me ajudar nessa parte de educação mesmo, né? De ensino superior. Eu lembro que tinha algumas pessoas aqui que eu já tinha mapeado, que eu não anotei aqui, porque, né, fui besta, mas eu devia ter grifado aqui. Mas, por exemplo, ó, educação superior, sabe? É uma, é uma pessoa, a Milena, eu lembro que a Milena era uma das pessoas que eu tinha pensado. É uma pessoa que pode ser super condizente, super compatível com o meu projeto, e eu posso depois analisar o Lattes dela, né, que daí já é, pensando no projeto, já é um outro vídeo.
Mas, enfim, a ideia é pensar aí pessoas que poderiam ter esse pezinho em educação superior, ou talvez essa relação entre atores, estratégias e governança de ciência, tecnologia e internet. Eu acho que é internet. Eu não sei. Boa pergunta. Tenho que ver o que é CTI. Acredito que é internet. Mas enfim, a gente vê depois. Então eu tenho que pensar, sabe, essas pessoas e ver se tá fazendo, se tá sendo compatível aí a minha ideia de projeto. Mas assim, eu só queria mostrar aqui como que a gente vai dar uma pensadinha no projeto depois, mas é legal que ele já deixa um item aí bonitinho para você poder listar e ver orientadores que podem te ajudar aí nesse seu projeto. Tem instituição, tem edital que nem coloca isso, fala de acordo com o programa e você tem que entrar no programa, você tem que procurar, você tem que, né, se degladiar. Aqui não, eles deixam tudo organizadinho, achei muito legal da parte deles. E eles também colocam o formato, né, desse projeto. O projeto de doutorado ele tem que ter no máximo 10 páginas. A bibliografia não é inclusa, graças, porque se fosse com bibliografia eu estaria ferrada. Mas pelo menos são 10 páginas de conteúdo, né? Então provavelmente vai ser o resumo e todo o resto que precisa ter, né? Então o nome do candidato, resumo, introdução, justificativo, objetivos, síntese da bibliografia fundamental, metodologia, plano de trabalho e a bibliografia. Então apenas a bibliografia que fica fora dessas 10 páginas, mas tá vendo? É pouca coisa. Você tem que escrever pouco, você tem que ser bem objetivo, tem que respeitar a formatação que eles colocam, então não adianta você colocar letra 10 para entregar 10 páginas, não existe isso. Então, realmente é um projeto curto que tem que ser muito bem pensado, muito bem construído, por isso que eu quero ter um vídeo só para ele aí, pra gente não ficar confundindo as coisas e já tentar montar um projeto aqui, num vídeo curto aqui de vlog. Então, continuando, a gente tem a ficha de inscrição obrigatória da diretoria acadêmica, né? Eu tive que fazer essa ficha também para ser aluno especial, então já foi um test drive para entender a plataforma, porque é meio confuso, né? Coisa pública é meio difícil. Então foi tudo bem, eu consegui lidar com essa burocracia, então eu vou ter que fazer essa burocracia de novo aí, nessa fase aí de inscrição do seletivo lá para agosto, não, setembro e outubro, né? Que é a fase de inscrição. E como eu não sou pessoa negra, não vou me preocupar com essa questão de autodeclaração de acordo com o apêndice, então eu tô tranquila em relação a isso. Bom, deu para entender a inscrição, né? Bastante coisa pra gente providenciar em 1 mês e meio aí, 2 que a gente tem de período de inscrição. O mais preocupante é o projeto de longe. A carta de intenção também me dá uma insegurança, mas o projeto realmente vou ter que começar antes, porque são 10 páginas. Bem, né, curtas, objetivas e direto ao ponto, então vai exigir bastante revisão, bastante diagnóstico. Isso a gente vai falar num próximo vídeo. Não sei se é o próximo já, mas em algum vídeo aí a gente vai chegar a falar sobre isso. Agora, olhando para a seleção, né, o processo seletivo em si, para depois da inscrição. Ok, você teve a sua habilitação, né, aprovada, então comprovou, né, que você tem todos os documentos entregues, está tudo bonitinho e está tudo conforme as exigências do edital. Ok. Primeira fase vai ser a avaliação do documento, vai ser eliminatória e classificatória. Então, eu vou ter que ter uma entrega muito boa para eu poder ter uma pontuação alta, de 0 a 10, né? E eu só passo se eu tirar 7 ou acima. Então, minha carta de intenção tem que ter uma nota alta, meu projeto já tem que ter tido uma nota alta. Eu acredito que é nessa fase que eles vão analisar o projeto. Acredito que sim, porque a segunda fase já é a entrevista, que também é eliminatória e classificatória. Então, a gente vai ter de forma virtual, amém, porque eu não estarei no Brasil, como eu falei, eu vou estar na Austrália, gente, eu vou estar 14 horas na frente. Quero ver essa entrevista, vai ser 3 da manhã para mim, certeza. Mas enfim, e eu vou ter essa nota, né, de 0 a 10 de novo, sendo que só pessoas que tirarem acima de 7 que vão ser convocadas para continuar aí nesse seletivo. E ó, eles já colocam aqui que as entrevistas vão abordar os seguintes elementos: a carta de intenções, o projeto de pesquisa para os candidatos do doutorado, porque o mestrado não é exigido o projeto. Então, se você tiver interesse aí no mestrado, é menos uma coisa que você tem que entregar nessa inscrição. A trajetória do teu candidato, então eu acho que a carta de intenção vai entrar aí, e também a minha postura, né, de falar, de explicar toda a minha trajetória e meu objetivo com esse programa.
A bibliografia sugerida, depois a gente vai falar sobre isso, mas eles vão avaliar a bibliografia que eles sugerem para você ler e se preparar para essa prova, né, para essa entrevista. E sobre a bibliografia especificamente, o candidato ele tem que estar preparado para ser arguido sobre os tópicos constantes nas obras indicadas. Então vamos lá para o item 13, só para a gente poder fechar essa questão. Depois dos temas dos orientadores, a gente tem aqui, ó. Eu tinha até grifado, olha que bonitinho. Eu grifei coisas que mais me interessam, que eu acho que são interessantes, que são mais pertinentes para mim. Essa é uma coisa que eu queria verificar com o pessoal que já entrou, né, principalmente do doutorado, porque o pessoal do mestrado falou que a entrevista deles foi uma coisa assim, de 10, 15 minutos. Então não tem como você verificar a leitura de todos esses textos, são 12 textos que estão aí. Mais o projeto, mais o seu perfil de candidato, né? Então é difícil de eles perguntarem mais de uma ou duas perguntas sobre os textos. Eu ouvi um pessoal do mestrado falando que você escolhe o que você quer ler e você chega lá com uma leitura feita. Achei um tanto curioso, achei um tanto diferente. Eu vou confirmar com o pessoal do doutorado, porque, né, mestrado pode ter uma avaliação um pouco menos rígida. Vou confirmar com o pessoal do doutorado como funciona isso. Se você indica, por exemplo, dos 12, 4 que você vai chegar já com a leitura feita. Ou se na hora você chega e fala que você estudou o texto do Freeman, da Herrera e do Keller, e que você gostaria de discutir eles, por exemplo. Não sei. Achei diferente, achei curioso. Mas então eu vou conversar, porque se eu pudesse escolher, eu teria essas escolhas aqui, então eu escolhi aí por volta de 7, de 12, que é bastante leitura ainda, né? Mas eu vou já chegar na inscrição com um projeto feito. Então, a partir do momento que ele vai abrir esse edital, eu vou pegar essa literatura e já começar a ler. Porque é uma leitura grande, 12 referências, é um tanto grande. Mas assim, ó, a primeira indicação é só um capítulo. Aqui são, não dá pra ver quantas páginas, mas essa aqui, ó, são menos de 30 páginas, são 22 páginas. Aqui são também menos de 30 páginas. Aqui outro, 40 páginas. Então, assim, pensando numa pessoa, né, eu, que já fiz um mestrado, né, que tô fazendo pesquisa há um tempo, pô, ler 25 páginas em um dia, daí no dia seguinte eu leio mais 30 páginas, e assim eu vou, porque eu só vou ter isso de seletivo para prestar atenção, não vou ter que pensar num projeto, não vou ter que pensar em mais nada. Eu consigo fazer isso, eu consigo em 2 meses ir lendo aos poucos, a cada 2, 3 dias eu fecho um item desses. Se eu demorar 3 dias para cada texto, que eu acho bastante, são 3 vezes 12, que dá 36. Eu teria 36 dias aí de estudo. Então, você percebe que dá? Que dá. A questão é que você tem que já estar com tudo feito. Você tem que estar com seus documentos já separados, você tem que estar com, assim, tudo mais fechadinho possível para você não ter que se preocupar, né, com essas outras fases do seletivo e só pensar aí no estudo para essa entrevista, prova oral aí que eles chamam. Então, enfim, achei legal, achei interessante. Vou dar uma estudada para ver se realmente eu tenho que ler tudo. Mas se tiver que ler tudo, é tranquilo. Em menos de 2 meses eu leio isso tranquilamente. E a gente percebe que a entrevista é depois da avaliação do projeto, avaliação de documentos. Então, não vai ser logo depois da inscrição. Se a gente tem uma inscrição, porque eu acho que vai ter um cronograma já aqui, mas enfim. Se a gente tem inscrição lá até o dia 31/10, a gente tem algum tempinho, pelo menos, né, 1, 2 semanas para eles avaliarem os nossos documentos, para a gente poder ser habilitado e para a gente poder ter avaliação. Então, provavelmente a entrevista é, no mínimo, umas 2, 3 semanas depois desse momento inicial de inscrição. Então, se o edital sai lá no finzinho de agosto, vamos fingir, eu tenho com certeza até o fim de outubro, não, até o fim de novembro para poder me preparar para essa prova. Então, eu tenho muito tempo para me preparar, eu tô bem tranquila, isso realmente não é uma dificuldade aí, é só realmente uma questão de organização, que isso realmente vai fazer diferença para mim. Bom, aqui a gente tem a nota final do processo seletivo, que vai ser a partir da média aritmética das duas notas. Então, da primeira fase com a segunda fase, os pesos são iguais, que eu achei interessante, e vai ser atribuído, né, pela comissão de seleção, né, em cada uma dessas fases do seletivo. Aqui, ó, eles falam do candidato.
do calendário, perdão. Então, o calendário, ele tá lá no item 8. Vamos lá pro item 8. Aqui, pronto, eu já tava, né, viajando. Gente, a entrevista é só dezembro. Eu tô muito tranquila. Porque eles vão liberar, se eles atrasarem, vamos fingir que eles atrasam e eles liberam as inscrições só no fim de agosto. Eu tenho setembro, outubro, novembro e tá bom, né? Então, setembro, outubro e novembro. Eu tenho 3 meses inteiros para ler 12 itens. Vamos fingir que são 15 itens, porque eles deram a louca e vão colocar mais coisas pra gente ler. Ok, então eu tenho 15 itens para ler em 3 meses. Eu tô muito tranquila, porque eu posso ler 5 textos por mês. Então, é quase que um por semana. É um pouquinho menos, né? Assim, é um a cada 5 dias. Eu tô muito tranquila, tô bem de boa. Acho que um a cada 6 dias. É, a cada 6 dias, é. Se eu quiser ler só de fim de semana, se eu ler 2 a cada fim de semana, eu mato em menos tempo. Então, assim, tá ótimo. É interessante, então, que eu vou me preocupar mais, então, com a abertura das inscrições e o encerramento, né? Então, só para poder protocolar tudo bonitinho, escolher um dia específico que eu vou sentar e fazer tudo isso. E daí esperar, sair, torcer para ter uma nota boa e daí me preparar para essa entrevista. Então é interessante que eu possa tentar já, a partir do momento que abriu as inscrições, começar a ler, começar a estudar, para eu não só conseguir ler, mas começar a articular relações entre esses textos, tentar articular argumentos, pontos de vista, fazer mapas mentais, estruturar aí argumentos, para eu poder chegar numas 2 semanas anteriores à entrevista e ler a minha carta de intenção de novo, porque é uma coisa que a gente esquece, a gente escreveu 3 meses atrás, a gente não vai lembrar de tudo que a gente escreveu. Então, daí eu leio a minha carta de intenções, leio esses mapas mentais e começo a me preparar para essa entrevista. Se ela for 10, 15 minutos, realmente vai ser bem tranquilo. Se ela for mais, daí a gente tenta se preparar mais, fazer uma simulaçãozinha. Mas é isso. Eu fico feliz que é um processo seletivo que não me exige muito durante. É mais essa preparação prévia. E eu vou para a Austrália lá no fim de agosto, que é basicamente quando tem as inscrições. Então eu posso até me inscrever daqui do Brasil, para já me livrar, para garantir internet, né, garantir estabilidade, garantir tudo bonitinho. Envio as coisas, deixo tudo encaminhado e só fico lendo, só fico estudando até chegar à entrevista. Eu acho que é um plano de ação muito bom, bem mais tranquilo, porque na Austrália, né, eu vou querer participar da vida acadêmica, né? Basicamente que eu vou lá meio que na mala do meu marido, porque ele vai fazer um doutorado de sanduíche lá de 3 meses, mais ou menos. E eu vou com ele. A gente vai ficar lá, eu vou tentar participar de eventos, vou tentar fazer algumas entrevistas para ir pesquisando um pouquinho sobre o que eu quero propor nesse doutorado, né? Então, como é um pessoal que é muito focado em direito e tecnologia lá, né? A gente tem uma autora muito referência, que ela é coordenadora da pós de lá. Então, assim, realmente é um berço muito legal para eu estar, né? Mesmo não oficialmente como aluna, mas vai ser muito legal para mim e eu quero aproveitar esse tempo lá. Então não adianta nada eu tentar priorizar esse seletivo frente ao fato de que eu estarei na Austrália. Então eu vou tentar dar essa equilibrada, por isso que eu falei. Tentar ler 1 por semana, 2 por semana no máximo, para já me livrar, mas também não deixar muito pesado, não deixar aquela coisa exaustiva, né? Porque eu ainda vou estar trabalhando na Dama, eu vou estar fazendo os meus atendimentos, vou estar gravando aqui coisa pro YouTube para vocês. Então, por isso que eu quero também, né, sopesar um pouco e colocar carga aonde eu preciso colocar nesse seletivo, né? Que é realmente a parte de inscrição e essa parte de preparo para essa entrevista. Bom, vamos voltar lá para onde a gente estava, só para a gente poder acabar, né, de ver esse seletivo, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Eu acho que já tá gigante, mas enfim, vamos lá. O importante é a gente ver como que eles vão avaliar essas fases, né? Então, na documentação, que é, né, lá na inscrição, então lá em agosto que eu quero já me inscrever. O projeto de pesquisa, então especificamente esse projeto, ele tem que ser adequado a basicamente linhas de pesquisas do DPCT, né, e a possibilidade de orientação pelo corpo docente.
Então eu sei que a gente tem que indicar alguns orientadores e eles que escolhem. É que nem a FGV, que eu prestei mestrado, foi a mesma coisa. Você indica 3 e alguém que se interessar te escolhe como, né, orientanda. Então é isso, lá também é a mesma coisa. Você faz essa análise, você pega aquela tabela que eu falei, né, aqui, que eles indicam, e você consegue ver 2, 3 nomes aí que fazem sentido com você e que seriam boas adições aí como orientadores aí do seu doutorado ou do seu mestrado. A gente tem relevância e originalidade do tema para as áreas de interesse, né? Então, eu acho que eu tenho uma carta na manga boa, porque eu estou identificando um gap que existe, que é a discussão sobre o impacto que o jurista tem no desenvolvimento da ciência, que a gente não discute muito isso no direito. Quem é do direito acaba tendo essa consciência de que juristas usam, né, o seu papel como jurista de pensar em riscos, de pensar em violação de direitos ou em como precaver, né, questões jurídicas no futuro para tentar coibir esses riscos na hora de desenvolver a ciência, a tecnologia aqui no Brasil. Então, eu conheço muitas pessoas que trabalham em jurídico, departamento jurídico, de empresas que não trabalham, por exemplo, em contencioso. Eles trabalham, na verdade, como consultores do pessoal que vai desenvolver a tecnologia. Eles falam basicamente o que pode e o que não pode. E eu acho interessante a gente discutir isso, porque é uma coisa que o pessoal do departamento lá da Unicamp não está prestando atenção. Eles têm uma visão do jurista como, nossa, você tem que pegar o advogado é porque deu ruim, ou é porque a gente está lidando com patente. E não é só esse o papel do jurista. Eu acho que esse vai ser meu ponto interessante aí de originalidade. E claro, a gente vai ter um vídeo só sobre isso, mas enfim. Tô feliz, eu acho que eu tô mais aliviada que eu consegui, tô cada vez mais entendendo qual vai ser minha originalidade aí num doutorado, que tem que ter uma carga, né, de relevância, né, de adição de um conhecimento realmente novo e não só um mapeamento, um diagnóstico que acaba sendo normalmente uma ideia mais de mestrado. Bom, a gente também tem clareza na definição dos objetivos, métodos, resultados esperados. Isso é tranquilo, isso é um clássico projeto, né? Fundamentação adequada para o projeto de doutorado, possibilidade de execução nos prazos. Então, o doutorado, eu vi que ele tem 4 anos e meio aí nesse programa. E eu vi que a carga de disciplina é realmente grande, assim, se você ler o regimento interno, você vê que a gente tem bastante créditos para cumprir aí, então eu acho que vão ser pelo menos 1 ano e meio aí de disciplinas, talvez um pouquinho mais. Como eu estou fazendo, né, uma aluna especial, um programa de aluno especial, eu já estou adiantando aí, eu acho que 2 ou 3 créditos que valem essa matéria, então já ajuda, já é um meio caminho andado. Mas eu sei que vai ter essa exigência aí de disciplinas no começo que vai ser um pouquinho pesado, mas tá tudo bem, 4 anos e meio é um bom tempo aí de fazer um doutorado. A qualidade do texto, né? Então eu vou precisar ter muita consciência, né, dessa aderência à linha de pesquisa, mas também uma revisão boa, né, para ter um português bom, uma ortografia boa, que isso, claro, impressiona. E por fim, eles também vão avaliar o currículo. Então eles avaliam o histórico escolar, a realização de IC, eu fiz 2, então eu estou feliz. Ou outro estágio, eu fiz estágio em pesquisa. Produção científica, eu tenho bastante produção, né? Eu faço questão de ter pelo menos uma publicação por ano, pelo menos. Participação em eventos, projetos de pesquisa. Então eu sinto que o meu perfil é bem acadêmico, assim, eu tô bem garantida nessa parte. Eu espero, eu espero que eles gostem disso. E eu tô animada também para entrar, porque eu sinto que eles têm muito espaço para crescer, sabe? É um programa velho, até um programa já de 40 anos, mas eles tiveram a primeira semana de abertura esse ano, 2026. Eu fiquei, poxa, gente, ninguém organizou esse evento antes. E eu adoro organizar evento, então, tipo, assim que eu entrar, eu já vou querer organizar esse evento, assim, tô super animada e é uma coisa que eu vou falar na entrevista com certeza. Que é uma coisa que eu tô querendo ajudá-los, né? Eu moro em Jundiaí, que é pertinho de Campinas, então tá tranquilo de ficar fazendo bate-volta aí. Mas enfim, a gente tem na entrevista virtual, né? Ainda bem. A arguição desse currículo e da formação, né, do candidato, a arguição da carta de intenção, então a discussão sobre os objetivos ao cursar essa pós-graduação, a adequação da pesquisa ao DPCT, clareza e articulação dos argumentos, enfim, tranquilo. Capacidade do candidato em argumentar sobre o conteúdo do projeto de pesquisa, especificamente para o doutorado, né? Porque a gente tem que entregar esse projeto. E a arguição sobre a bibliografia, você vê, sugerida no edital. É isso que eu achei curioso.
Enfim, a gente vai ver depois como é que funciona na prática essa sugestão de bibliografia, porque 12 itens é um tanto razoável aí para eles darem para você poder ler. Mas a gente vai ver, depois eu converso e aviso vocês. A gente tem a questão das vagas. Eu honestamente não ligo muito para isso, porque, pô, se o seu projeto é bom, se o seu currículo é bom, você vai conseguir entrar. Eu não vou ficar noiando, né, com quantas vagas tem pro doutorado e tudo mais. Tá tudo bem. A gente tem a classificação, né, que apenas o pessoal que tirar 7 ou acima de 7 que vai estar nessa lista, né, de classificados. E a gente tem essa classificação a partir da ordem da média, né, final até o limite das vagas. Então, se tudo der certo, você será um dos 20, né, do doutorado ou 20 mestrado. Eu serei uma das 20 do doutorado. A gente tem questão de bolsa, que eu realmente tô querendo essa bolsa, eu acho bem legal. A ideia é que eles têm bolsas, não é garantida, mas honestamente todo mundo falou que eu fui conversando que quem entra consegue essa bolsa. Assim, é rara a pessoa que não pega essa bolsa. Então, normalmente eles têm bastante bolsa porque é um programa que tem baixa concorrência, o número de vagas é bem pouco, então eles conseguem sustentar essas bolsas aí pro pessoal. E é isso sobre bolsas, assim, também não vou ficar muito noiada com isso no seletivo, porque, enfim, isso aí é depois, quando eu entrar, eu vejo isso, tá tudo bem. O importante é a gente ter essa visão geral aí de seletivo. Então, basicamente, de cronograma, né? Eu quero estar com tudo organizado já na abertura das inscrições. Então, no meio de agosto, eu quero ter esse meu prazo interno de fechar todas as escritas de projeto e de carta de intenções. Isso vai ser bem importante. Então, esses 2 documentos, além da organização dos documentos que eu já tenho, que já tá tudo separadinho, né? Por causa do meu seletivo que eu prestei no ano anterior, no ano passado. Mas é isso, então, divisão geral. A gente vai submeter a inscrição até o fim de agosto, ou até eu viajar para a Austrália. E daí, depois disso, partir para análise e leitura dessas bibliografias que eu preciso ler para entrevista e fazer essa revisão da carta de intenção e do projeto, claro, para eu poder me preparar aí para essa arguição oral, que acontece só em dezembro. Talvez eu esteja voltando da Austrália, mas daí a gente vê essa outra história. Eu espero que sim ou não sei, porque se eu tiver voltado na semana, eu vou estar com um jet lag absurdo. Enfim, eu acho que é isso que a gente tem, a questão da proficiência em língua inglesa. Eu achei curioso que isso é depois. Quando você é aprovado, você tem que entregar até o fim do ano que você entrou. Então, o pessoal que prestou em 25 tem até fim de dezembro de 2026 para apresentar o certificado de língua inglesa. E eles não pedem uma segunda língua para o doutorado. Eu fiquei bem feliz, porque eu não sou muito boa em segunda língua. Só se fosse um espanhol, mas, né, acho que espanhol às vezes não é muito cabível. Mas o Centro de Ensino e Línguas da Unicamp, eles já dão essa prova, né? Você pode se inscrever no seletivo separado, então é bom, porque assim que eu entro, eu já faço essa prova, já lido com isso, já entrego para eles poderem aprovar aí essa última fasezinha aí, que é posterior à aprovação. É isso, a gente tem então a nossa lista de bibliografia, eles colocam, né, toda a bibliografia no Drive, que eu acho isso uma graça muito legal, porque realmente não esperava isso deles. E, ó, eles têm um modelo mínimo aí de carta de intenções. Então, eles falam que tem que ser em PDF, enviada junto com a documentação, e a carta tem que ter no máximo 5 páginas. Então, ela não é muito longa. Você pode colocar referência bibliográfica se você quiser. Achei curioso, porque uma carta de intenções não necessariamente você precisa argumentar, né, fazer uma lógica argumentativa, mas você pode colocar referências. Tem formatação e tem até itens, né, do que eles querem, que eles esperam aí nessa carta de intenções. Então eu tô tranquila, vai ser de boa, vai ser tranquilo. Vai ser bem tranquilo. Eu acho que eu vou tentar até priorizar ela para já me livrar disso e focar no projeto depois. A gente pode pensar isso juntos já já. Aqui tem o formulário de autodeclaração que eu não vou precisar. E é isso, é um edital bem bom, bem justo. Mas percebe, então, que a gente tem um seletivo que ele demanda pouco durante, mas antes ele demanda bastante. Então foi bom a gente olhar isso aqui juntos para a gente entender o que a gente precisa realmente fazer de organização aí pessoal. Bom, eu montei aqui um documento rapidinho, só para a gente poder organizar todas as informações que a gente já coletou sobre o seletivo, né? Então aqui a gente tem a documentação exigida, que eu gosto de colocar aí num bloco, né, de notas, eu coloquei num Word,
E se eu já tenho, por exemplo, isso aqui separado, eu coloco em verde para eu poder garantir que eu já tenho aí, né, ticado na minha cabeça, que eu não tenho que mais me preocupar. Então, por exemplo, o diploma ou certificado de mestrado eu também já tenho, a dissertação eu também já tenho, a carta de intenções eu não tenho, esse currículo vitae eu não sei exatamente o formato, então eu também não tenho. Então eu já vou ticando as coisas que eu já tenho numa pasta separada, aí com o nome, né, seletivo 2026, 2027, para eu poder já ir organizando tudo que eu preciso fazer para poder enviar aí nesse agosto, setembro aí que eu tenho para me inscrever. Então, essa é a primeira fase de organização, né, de documentos. Eu gosto de colocar numa pasta bem organizadinha para não me perder. E a segunda fase aí de organização é um cronograma. Eu montei mais ou menos aí só para a gente poder ter uma referência do que a gente vai fazer, mas eu vou, claro, alinhando ao longo do tempo. Eu quero, por exemplo, aqui a gente está no fim de abril, porque eu estou gravando esse vídeo, né? Esse vídeo provavelmente vai sair agora nesse fim de abril. Na verdade, eu vou trabalhar com os dias 15, porque eu acho que vai casar muito bem aí para a questão das aberturas das inscrições. Até o dia 15 de maio, agora, eu quero ter minha candidatura já organizada. Então, esses documentos, tudo bonitinho, né? Já esquematizado nessa pasta. E o diagnóstico inicial aí da minha agenda de pesquisa, que é o primeiro módulo que a gente tem do mapeamento científico da Operação Projeto Pronto, né? Eu falei para vocês no primeiro vídeo do vlog que a gente ia usar o nosso método e eu estou usando. Então a ideia é que esse primeiro módulo, que vai ser o próximo vídeo, provavelmente, eu vou explicar como que eu estou fazendo esse diagnóstico dessa agenda de pesquisa, entender o orientador, os orientadores, entender o programa, entender um pouco do mapeamento, né, literalmente científico que eu faço, de olhar para autores, entender aonde que eu estou querendo discutir, fazer esse esquema, fazer, né, essa visão geral ainda longe de escrever. No dia 15 de junho, que vai ser logo depois do meu aniversário é dia 8, mas enfim, no dia do aniversário do meu pai, que é dia 15 de junho, a gente vai fazer a gente vai ter, né, fechado a carta de intenções que eu vou querer já ter feito e começar a fazer o afunilamento. A partir desse mapeamento científico grandão aí, que é o momento de se perder para se encontrar, eu vou começar a afunilar e começar a pensar em problemas de pesquisas que eu poderia propor aí nesse doutorado. Então, é começar a desenhar um mapa da pesquisa que a gente tem, né, no nosso método, vou usar ele para vocês verem, para a gente ir construindo e deixar tudo bem, as bases bem amarradas, para eu poder, depois, até o dia 15 do 7 de julho lá, escrever esse projeto. Daí sim, fazer uma escrita em camadas, né? Começar a desenvolver um texto que seja coeso, robusto, mas em 10 páginas. Então, esse vai ser meu desafio. E daí a ideia é que eu quero revisar esse projeto, né? E trabalhando nesse projeto até o meio de agosto, porque daí eu consigo fechar bonitinho tanto a revisão desse projeto quanto algum documento que eu precise, né, revisar, se for o caso, talvez um currículo Lattes, que eu possa ter feito mais alguma coisinha e ainda não está lá nesse Lattes, então eu atualizo ele, talvez. Mas a ideia é fechar aí no meio de agosto, para quando abrir as inscrições, eu vou estar tranquila, porque eu vou poder já submeter tudo, vai estar tudo fechadinho, tudo revisado e tudo garantido. Daí a gente tem o resto do cronograma, que é o clássico do edital, que eu só copiei e colei aqui, mas a ideia, né, que eu coloquei só 2026, mas não somente vão ser essas datas, são só referências. Então, a abertura das inscrições, encerramento, a divulgação dos inscritos para o seletivo, né? E daí a gente tem a aprovação da primeira fase para convocação para a segunda fase. Então, eu poderia já colocar aqui, por exemplo, estudo para a prova. Entrevista. Então, já leitura dos textos, né? Leitura dos textos, né? Então, a ideia é isso, é já deixar aqui todo esse tempo entre a inscrição que eu quero fazer em agosto, setembro, outubro e novembro, 3 meses, para eu poder ir lendo, para eu poder acompanhando esse seletivo, né? Vendo se eu estou sendo aprovada nessas fases anteriores, mas eu consegui já garantir essa leitura sem correr, sem vir à noite aí até chegar à fase da entrevista. Aqui, mais pertinho, né? Vamos colocar dia 1º do 12, por exemplo. A gente pode colocar rever projeto e carta, porque eu preciso estudar um pouquinho isso, né? Então, também é uma coisa que eu tenho que prestar atenção. Até lá, eu já vou ter lido todos os textos, vou estar tranquila na questão da prova. E eu só vou rever esse projeto e a carta
para poder fechar, amarrar bonitinho e ter uma entrevista coesa, porque é uma entrevista rápida pelo jeito, então não pode demorar, eu não posso estar perdida nas informações, eu tenho que estar com tudo na ponta da língua. Então é isso, a ideia é que eu quero ir gravando o vídeo para vocês irem acompanhando aí, né, esse método que a gente usa para as nossas mentorandas, para eu colocar aqui na prática e te mostrar, né, para você ir vendo como que eu vou construindo a minha candidatura e meu projeto com calma durante o ano inteiro. Por isso que a gente fala que a antecedência é chave, gente, porque assim você consegue entender o idioma aí do edital, o idioma aí da banca, sem ficar perdida, sem ficar batendo cabeça, sem ter que ficar fazendo muitas tentativas, né? Porque você consegue ir construindo aos poucos, passo a passo, sem correria, com muita revisão, né? E o nosso apoio normalmente aí na Operação Projeto Pronto, que é o que a gente tem aí nesse nosso método. Então é isso. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Se tudo der certo, vai ser aí no fim de maio, já com essa candidatura organizada e esse diagnóstico construído para eu apresentar para vocês como eu fui fazendo isso. E se você tiver a fim de ser uma candidata também esse ano que vem, chama a gente. Aqui embaixo a gente tem alguns links para você poder chamar a gente, para a gente poder mostrar para você como que a gente consegue te apoiar aí com essa estratégia que vai funcionar para mim e que já funcionou para várias outras pessoas aí que entraram na UNB, na USP, na FGV, enfim. Até mais, a gente se vê numa próxima.